Hoje nós estaremos concluindo a nossa série de vídeos, de 4 vídeos, sobre os temperamentos. Eu sou o pastor Israel e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Muito bem. A pessoa com temperamento fleumático é aquela pessoa que, se estiver numa reunião em que se estejam discutindo política, ele vai pensar da seguinte forma: o que as pessoas pensam que estão fazendo? Discutindo algo que não se tem uma resposta, não se chega a uma solução. Então, para o fleumático, as pessoas, quando lhe perguntam: e você, o que é que acha dessa condição do novo governo, isso ou aquilo, do político A, do político B? Ele vai dizer: o que vocês acharem está bom. Sabe por que eles fazem isso? Porque o fleumático, ele evita ao máximo discussão. Ele não quer, de forma nenhuma, debater assuntos que ele não tenha uma solução já preconcebida. Ele não quer ter contendas com A ou com B. Olha, todas as vezes que se fala em fleumático, a primeira coisa que se pensa é numa pessoa tranquila, numa pessoa ordeira, numa pessoa diplomática. Muitas vezes acham que o fleumático é um temperamento que não se tem muito o que dizer. Mas isso não está nem perto daquilo que realmente é. Porque a verdade é que precisamos entender como é ser um fleumático, como funciona, qual a sua estrutura. O fleumático, ele combina 2 características que são muito notórias na sua condição. Ele é frio e ele é úmido. Eu vou falar sobre essas características nos próximos vídeos, quando nós formos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto. Queremos apenas salientar aqui alguns pontos, principalmente no sentido de ser frio e úmido. Se ele é frio, ele vai ter uma reação mais lenta, ele vai ter uma postura diante dos acontecimentos da vida de uma forma um tanto quanto mais tranquila. É como se a ficha não caísse naquele momento. E só vai cair um tempo depois. E se ele for dentro dessa condição de frio, o que vai acontecer é que ele vai precisar de mais tempo para processar as informações. Significa dizer também que ele vai ser mais cauteloso ao refletir sobre qualquer assunto. Vai significar também que, para entender as coisas, ele vai ter que analisar muito bem antes de dar o próximo passo. Porque a frieza desse temperamento está mais relacionada a esse tipo de comportamento. Mas ele também pode ser úmido. E essa umidade está relacionada à envolvência, à flexibilidade, à maleabilidade, no fato de se adaptar com mais facilidade às coisas que estão ao seu redor. Então, por ser mais úmido, ele é mais receptivo, ele é mais influenciado. Preste atenção nessa palavra, porque nós vamos tratar muito aqui no vídeo de hoje. Ele ser muito influenciado e sentir com mais facilidade o ambiente em que ele está.
E não ficar marcado é uma característica importante que eu quero salientar aqui para vocês. É que eles não ficam marcados pelos acontecimentos, ainda que tenham um impacto muito forte no momento. Esses acontecimentos não impactam permanentemente. É só aquele momento e depois eles deletam instantaneamente. Pelo menos é essa impressão que nós temos quando trabalhamos com um fleumático. Embora no momento em que estão acontecendo os fatos, esses fatos o impactem de uma forma mais profunda, ele sente as coisas de uma forma muito intensa naquele momento, naqueles acontecimentos. Mas depois que passa, essas coisas não permanecem nele. Então, ser fleumático é ser uma pessoa mais paciente, pela demora da reação, pela frieza, pela reflexibilidade que eles têm, pela condição de não se precipitar em nada que ele vai fazer. Mas também é uma pessoa que é muito agradável de se lidar. É agradável na convivência, na amizade, é agradável com as outras pessoas, é um verdadeiro diplomata. Ele sempre age com diplomacia, dando opções, muitas vezes dentro da condição ou dos acontecimentos. Na Bíblia, nós temos um personagem que é o retrato exato do temperamento fleumático. É Abraão. Abraão foi um homem escolhido por Deus para iniciar a criação de um povo, não é? Que nós conhecemos hoje como judeus, mas que no início, lá na Babilônia, onde ele morava, em Ur dos Caldeus, ele convivia com uma família totalmente idólatra, uma família pagã, uma família que não tinha o apego ao Deus único. Ser fleumático é ser uma pessoa cautelosa, é ser uma pessoa paciente. E essa condição, pela sua demora de reação, pela sua frieza, muitas vezes, por ser mais reflexivo, não ser muito precipitado. E nós encontramos essa pessoa, na pessoa do temperamento fleumático, de uma forma muito comum no nosso dia a dia. Porque eles são pessoas agradáveis. Conviver com o fleumático é uma maravilha também, porque eles são altamente carinhosos, eles têm uma convivência agradável com as pessoas, e ele é um verdadeiro diplomata. E na Bíblia, nós encontramos um personagem que é o retrato exato dessa característica de temperamento, que é Abraão. Abraão foi um homem escolhido por Deus para iniciar uma nação, um povo, e quando Deus precisou chamá-lo para essa missão, Deus teve que tirá-lo da casa do pai, da sua família, porque a família de Abraão, nessa época ele ainda se chamava Abrão, morava em Ur dos Caldeus, lá na Babilônia, e eles tinham uma condição espiritual um tanto quanto diferente, porque os seus pais eram pagãos, eram idólatras, e Deus precisava de Abraão para
a sua missão. E para que ele executasse essa missão de forma eficiente, Deus teve que tirá-lo da sua casa. Então Deus chega para ele e diz: olha, Abraão, sai da casa do teu pai, da tua casa, da tua parentela, e vai para um local que eu te mostrarei. Porque Deus sabia que naquela condição em que Abraão estava, seria muito difícil ele continuar fiel, embora nenhuma prova bíblica nós tenhamos encontrado para dizer que Abraão era idólatra, muito pelo contrário. Mas, por ser uma pessoa de temperamento fleumático, lembrando que o fleumático ele é muito influenciável pelo ambiente. Então Deus teve que tirá-lo daquele ambiente, de fazer com que ele saísse daquele local de influência danosa para a sua fé e fosse para um local que Deus lhe mostraria. Ora, Abraão, ele foi altamente cauteloso. Conforme diz lá em Gênesis capítulo 12, Deus falando para Abraão sair da sua casa, da sua parentela, da casa do seu pai, nós vemos aqui, só aqui nós já aprendemos duas lições importantes. A primeira lição é a importância do ambiente. Como nós já falamos, para o fleumático o ambiente é muito importante. Deus sabia que tinha que tirar Abraão daquele lugar. Eles tinham o costume de adorar outros deuses, a serem pagãos, que não combinava com o estilo de vida que Deus tinha preparado para Abraão. E como fleumático, seria influenciado por aquelas práticas danosas. E como você sabe, o temperamento fleumático, volto a dizer, ele é muito influenciado pelo ambiente. E Abraão, ele também tinha algumas características que precisava ser retirada deles. Então ele tinha que sair daquele lugar. Às vezes, Deus lida conosco, e com você que é fleumático, né? Mostrando a você que tem algumas coisas que impedem o seu crescimento, o seu desenvolvimento. E uma dessas coisas é o ambiente que você vive. Você já parou para notar onde você vive? Com quem você conversa? As pessoas dizem que nós somos o resumo das 5 pessoas, ou a média das 5 pessoas que nós convivemos. Quais são as pessoas que você convive? Não pode ser diferente. Para você mudar a sua estrutura, você tem que sair do lugar onde você está, né? Se você quer algo diferente na sua vida, considere mudar o ambiente, não é? A segunda lição que nós aprendemos nesse episódio de Abraão, o fleumático, é de que ele precisava sair da sua zona de conforto. Ficar na casa do pai, ficar na casa da família, na sua parentela, era absorver os costumes pagãos daquele povo, daquela sociedade. Abraão, em muitos textos, ele sempre, você analisar bem a história de Abraão, em muitos momentos, ele sempre busca a lei do pequeno esforço. Quando ele saiu de Ur dos Caldeus e foi para a cidade de Harã, ele levou o seu sobrinho. Certo momento, as riquezas deles cresceram tanto que os seus empregados estavam brigando entre si. E Abraão começa a usar a sua condição do menor esforço e chega para o seu sobrinho e diz: olha, aqui está
o vale à nossa frente. Para que nós não briguemos, você escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Sempre deixando as decisões na diplomacia, né? A escolha das pessoas. É a lei do pouco esforço, do mínimo esforço. Em um outro momento, ele disse que a sua esposa era sua irmã. Que de fato, se formos analisar biblicamente, né, fazermos uma exegese, ela realmente era meia-irmã dele. Mas ele de fato mentiu, procurando sempre a lei do esforço mínimo. Algo que acontece na vida do fleumático é de que ele evita o mínimo conflito possível. Porque ele ama estar na mesma posição. Ele ama permanecer no status quo que ele sempre esteve. Ele não gosta de mudanças abruptas. Ele não gosta de aventuras. Eles sempre são aquela pessoa pacata, aquela pessoa tranquila, aquela pessoa que gosta de estar na zona de conforto. E Abraão precisava sair disso. Então, se você quiser crescer, essa é uma das lições que nós aprendemos. Temos que sair da nossa zona de conforto. Fazer um concurso, fazer um novo desafio, nos aventurar mais, fazer com que os desafios sejam novos, né? Nos desafiar naquilo que muitas vezes não compreendemos de início, mas precisamos fazer. Nós poderíamos aqui falar de muitas coisas que são importantes, né? Eu poderia hoje mesmo estar só com a minha igreja, cuidando da minha igreja, né? Ficar ali cuidando do meu rebanho, mas eu me aventurei em abrir o canal para falar de coisas importantes, para ajudar pessoas. E são coisas que nós fazemos. É preciso nós rompermos com certos limites que nós mesmos impomos para que a nossa vida ande com mais significado. Evitar o mínimo de conflito possível não é uma boa saída. Então, voltamos a dizer, se você quiser crescer, tem que sair da zona de conforto, tem que se aventurar, tem que se desafiar, tem que se expor a novos horizontes, né? E não pode ficar parado naquela mesmice, né? E o fleumático, ele tem essa tendência, mas pode ser diferente. Embora aquilo seja algo intrínseco dele, do temperamento dele, Deus trabalhou a vida de Abraão de tal forma que, de modo simples, mas desafiador, Deus foi trabalhando na vida de Abraão. Veja que desafio quando Deus pediu para que ele sacrificasse o seu filho Isaque a Deus. Tem um desafio maior para um fleumático? Eu imagino que ele ficou totalmente, vamos dizer assim, sem ação. Mas teve uma coisa que despertou nele. E Deus, quando nos chama, ele nos capacita. E Deus colocou nele uma fé que é tremenda. E naquele momento, ele pensava assim, se Deus pediu meu filho, eu vou sacrificá-lo. Porque o Deus que eu creio, ele tem o poder de ressuscitá-lo depois. E foi e cumpriu aquilo, a ordem santa do Senhor. Mas, para sua surpresa, Deus interveio e
mandou que ele parasse. Importante, confie sempre no Deus Todo-Poderoso. Ele sabe o que está fazendo. Você que é fleumático, procure desenvolver o que há de melhor dentro do seu temperamento, mas que você melhore sempre. Se desafie. Deus sabe como tratar, Deus sabe como nos ensinar a lidar com o fleumático, Deus sabe como lidar com a nossa condição de fleumáticos, e Deus usa as nossas potencialidades e nos faz enfrentar as nossas limitações. Então creia que vai dar tudo certo no final. Esses 4 temperamentos que nós estudamos aqui nesses 4 últimos vídeos mostram simplesmente que precisamos nos aprofundar mais no conhecimento humano para que nós possamos entender uns aos outros. Eu tenho alguns outros vídeos que estarei gravando a respeito dos tipos, das características fleumáticas, também dos coléricos e também dos demais outros temperamentos que nós vamos estudar. Se você tem algum interesse por esse assunto, continue nos acompanhando, se inscreva em nosso canal. Nosso canal é simples, mas é de grande importância as informações que trazemos aqui. Nos ajude, dê o seu like, se inscreva em nosso canal, divulgue o nosso canal, para que nós possamos crescer mais nesse mundo da internet e a gente possa ajudar muito mais gente, ok? Nós ficamos por aqui e nós nos encontraremos no nosso próximo vídeo. Fica com Deus.